Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 21 de setembro. Eu continuo então meditando em Provérbios, capítulo 15, verso 21. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão, ou procede pelo caminho da justiça. Estamos então comentando sobre as consequências de sermos insensatos, mesmo que, às vezes, o que a gente faz de errado nos traz uma certa alegria, entre aspas. A gente viu ontem que essa alegria ela é passageira, ela é temporária. E hoje eu gostaria de falar, mesmo que seja um tempo, estamos entrando no outono aqui na Europa, e mesmo aqui no sudeste da França o tempo está esfriando, começa a chover, se bem que aqui chove também muito no verão. Mas é necessário falar sobre queda, sobre morte, sobre separação. Em Gênesis capítulo 2, verso 17, Deus diz uma coisa muito importante, que deveria ser ouvida, lida, entendida todos os dias. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Interessante que o texto termina dizendo, certamente você morrerá. Quando você toca aquilo que é mal, aquilo que vem do inimigo, o único resultado é a morte. Não pode haver vida quando você come dessa árvore do mal. E o texto de Gênesis vai mostrar que esse homem, Adão, embora tenha vivido muito tempo, ele morreu. Gênesis 5:5, viveu ao todo 930 anos e morreu. Interessante que o texto onde Deus admoesta, exorta esse homem a não comer daquela árvore ruim, termina dizendo, certamente você morrerá. E no texto de Gênesis 5:5 diz, e ele morreu. Existe uma morte que é bem pior que essa morte descrita em Gênesis 5:5. É a morte que também é descrita em Gênesis 2:17. A morte espiritual, a separação. Automaticamente, logo depois de ter comido daquele fruto, o homem se transforma numa outra pessoa. Ele que amava sua esposa, agora vai dizer a culpa é da minha esposa, ele se esconde, ele se sente nu, antes não se sentia nu, agora ele se sente nu, completamente desprotegido, exposto. Percebe que houve uma mudança no coração desse homem, nas atitudes desse homem. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, de Jó 14:1. O homem nascido de mulher vive pouco tempo. Muitos de nós já perdemos os nossos pais, já perdemos avós, tios, irmãos. O tempo passa muito rápido, minha gente. Por isso precisamos pensar na vida que nós estamos levando agora, porque isso conta para a eternidade. Nós não podemos viver como filhos das trevas. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, verso 17 a 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Toda a chave do sucesso está aqui, no que a gente pensa. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Percebe que a morte fala de separação. E aqui ele está dizendo que eles estão mortos. Por isso estão separados da vida de Deus. Por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Assim caminha aquela pessoa que no início da nossa meditação era insensata e se alegrava naquilo que era ruim. Percebe que o fim aqui é a morte. Como Deus diz para Adão, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Não coma daquilo que é ruim, porque se você comer, você vai morrer. Esse texto de Efésios 4 nos fala de trevas, mas o discípulo de Cristo marcha numa luz eterna. Caminha numa luz eterna.